CRP, como pagar? Devo pagar? E aí, como é que eu faço, Marco? O que é que você orienta? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal da Comunidade Nobre de Psicologia, tua supervisão de carreira. E hoje quero conversar com você sobre esse tema, tanto quanto polêmico na nossa profissão, na nossa carreira. Pago ou não pago? Como é que eu posso fazer? Marco, o que é que você me orienta? Afinal de contas, eu tenho discordâncias com o CRP, com a sua atuação, com o que faz e tal. Ou então eu concordo, mas eu quero saber como é que eu me organizo para pagar. Enfim, né? Nesse vídeo eu quero te orientar, mas como que você pode se organizar para pagar e, obviamente, né, alguns pontos você precisa ter como atenção para te ajudar na tua decisão. Eu não quero chegar aqui e dizer faça isso ou faça aquilo, né? Não é o meu papel, né? Até como supervisor com os meus alunos eu não digo assim, faça isso, faça aquilo. Eu acordo a consciência dos meus alunos para que eles possam tomar as melhores decisões de acordo com a realidade deles, até porque a realidade de um não é a mesma realidade do outro. Então, nesse vídeo, né, aqui na comunidade, primeiro, esclarecendo, esqueci de lhe dizer se você não conhece. Comunidade Nobre é uma supervisão de carreira para profissionais de psicologia que desejam ter uma carreira organizada e lucrativa e viverem da profissão. E a gente está falando da profissão de psicologia, uma profissão regulamentada, que tem um sistema de conselhos e que esse sistema de conselhos, para que ele possa funcionar, ele funciona com a contribuição dos seus profissionais, né? E ele tem uma atuação na sociedade de organizar, né, e de fiscalizar, né, a profissão de psicologia. Muitas pessoas interpretam esse fiscalizar como se o conselho tivesse ali quase como um poder de polícia, né? Até alguns dizem, mas eles agem como se tivesse, mas não tem. É próprio do sistema de conselhos ele promover ali a ordem da profissão, organizar os profissionais, etc., trabalhar a questão da ética, enfim, e fiscalizar para que não hajam excesso. Afinal de contas, a nossa profissão ela é uma profissão da área da saúde, né? E existem implicações éticas dentro do exercício da nossa profissão. E ela tem um dilema muito grande. Por quê? Porque uma das principais atuações do profissional de psicologia, que é a psicoterapia, é uma atuação que ela não é regulamentada. Ou seja, qualquer pessoa pode se tornar um terapeuta. Qualquer pessoa pode oferecer terapia. Não é uma atividade, não é uma prática exclusiva dos psicólogos. E muitas pessoas se questionam, mas se não é uma prática exclusiva, eu devo ou não devo ter um CRP? Então, primeiro você precisa entender quais são as práticas dos psicólogos, né, exclusiva, que é você emitir laudo, você fazer um psicodiagnóstico, que são ações importantes, muitas delas dentro do próprio exercício da terapia, certo? Não que você vai sair distribuindo psicodiagnóstico por aí, não, mas que é uma prática importante, né? Então, para que você possa exercê-lo, você precisa de fato estar registrado no conselho. Essa é a primeira questão. Segunda questão é que se você quer assumir um emprego, né, que tem como cargo você ser psicólogo daquela empresa, daquela instituição, você precisa ter, né, o seu CRP, você precisa ter uma carteirinha do conselho, logo você precisa estar vinculado, né, você precisa estar com o seu registro ativo. E aqui abrem-se os questionamentos que eu já te trago aqui em todos os vídeos da comunidade. Qual a carreira, minha querida, que você quer ter? Muitas pessoas dizem, não vou ter CRP, não vou ter CRP. Beleza. Ou então, vou ter CRP, já vou pagar logo. Beleza também, mas qual carreira que você quer ter? Sabe? Às vezes, se você vai ser só pesquisador, por exemplo, você não precisa ter o registro no conselho. Você pode ser pesquisador sendo apenas psicólogo, sabe? Então, se você vai trabalhar com outra área, que você vai se utilizar dos conhecimentos de psicologia, mas, sei lá, você vai ser analista de uma empresa e não vai estar dentro do cargo de psicólogo, você não precisa ter o CRP ativo, sabe? Muitas pessoas o têm, por quê? Porque tem uma carreira mista, trabalham na empresa e vão atender na clínica. E por mais que o atender na clínica, etc., o fazer terapia, não seja uma ação exclusiva dos psicólogos, ou seja, você não precise, muitos se sentem confortáveis em ter, para também passar uma certa segurança para os seus clientes se sentirem confortáveis que estão contratando um profissional que está inscrito no conselho, não é qualquer pessoa, né? Também não estou dizendo qualquer pessoa num tom pejorativo, a gente sabe que essa é a percepção dos clientes, então você está ali, de certa forma, regulamentado, né? Regulamentado. Então você precisa ter um planejamento da sua carreira. Se você vai ou não pagar o CRP, isso não entra dentro de questões de concordar ou discordar.
entra em uma questão de planejamento da sua carreira. E aí você vai ter uma resposta muito mais saudável, né, do que ficar concordo, discordo, não sei. Cara, você vai ter uma resposta muito mais saudável. Qual o seu planejamento de carreira? Né? Do que adianta você concordar e discordar, você não tem um planejamento de carreira, então você tá dando murro na água, né, e não acontece nada. Então, esse é um primeiro ponto. Beleza. Agora, se você decidiu que você vai pagar, isso a gente sabe que é uma taxa onerosa, né, e aqui eu tô falando para pessoas que, tipo assim, poxa, estão começando, para pessoas que estão se organizando financeiramente, né, que não sabem ali qual que é a melhor opção. E a orientação que eu dou para você para pagar uma taxa, né, alta como a do CRP, ela é uma orientação super simples. Se você não consegue pagar à vista e tudo mais, ali como, poxa, Marco, tem uma boa reserva e tudo, e é uma despesa que eu tenho fixa, cara, o que você pode fazer ao longo do ano? Você vai separando uma parte ali você vai colocando no CRP, tipo assim, beleza, ele só permite parcelar em 4 ou 5 vezes. Mas você pega o valor do ano vigente e divide ele em 12. E aí o que é que você faz? Todo mês você coloca com uma conta fixa ali um valor que é correspondente a essas 12 parcelas. Entendeu? Então você vai guardando ali na sua conta, na conta da sua carreira, né? Se a gente pode dizer assim, não. Pode ser da sua empresa, enfim, se você já tem um CNPJ, tem uma conta do seu CNPJ, mas enfim, na conta que corresponde às entradas, às saídas da sua carreira, você vai colocando ali dentro de uma reserva. Quando chegou na hora de pagar o CRP, você já tem aquele valor. Ah, Marco, mas foi reajustado. Mas você já consegue negociar, fazer um pagamento à vista. Essa forma é uma forma muito eficaz para que você possa fazer pagamentos altos, como é o caso do pagamento do conselho, ou de tantas outras coisas, mas que tem um ciclo anual, sabe? Então você consegue juntar aquele valor e se organizar já para pagar. Se você está assistindo esse vídeo e você está no seu último ano de graduação, já faça isso, meu querido, para que você não tenha que desembolsar uma grana alta logo no início da tua carreira, se você já sabe que você vai precisar tirar o seu CRP. Você está entendendo? Então você pode fazer isso. Uma outra orientação, da mesma forma como nas férias, canaliza o faturado com algum outro serviço que você tem. Sei lá, por exemplo, você tem um baralhinho como esse, né? Baralho, pensamentos e emoções. Né? Então, pô, você tem um baralho como esse, tudo que você faturar vai te ajudar a pagar contas anuais, como CRP, como outras contas que você paga a nível ali dentro de um ciclo anual, sabe? Então, essa é uma maneira de você se organizar. Aqui você percebe que o pagamento do CRP, ele se dá de uma maneira tranquila e legal quando você tem uma boa organização financeira, e não só o pagamento do CRP, mas tantas outras contas e despesas naturais que você vai ter na sua carreira. Porém, eu quero associar essas duas coisas. É preciso ter planejamento em tudo. Pô, eu vou tirar o CRP? Sabe? Qual é o meu planejamento de carreira? O que é que eu penso para a minha carreira? Eu vou deixar a vida me apresentar as situações e eu vou a Deus dará? Ou não? Ou eu vou ter um planejamento, eu vou ter um plano de ação, vou ter uma postura ativa, sabe? Eu vou decidir qual a carreira que eu quero ter. Consequentemente, essa decisão implica em planejamentos financeiros para pagamento do CRP, de tantas outras despesas que você tem na sua carreira dentro desse ciclo anual. Essa é a orientação mais clara que eu posso te dar. Óbvio que a gente já pode aprofundar dentro dessas questões na comunidade nobre, pode aprofundar muito mais, principalmente no tocante ao teu planejamento de carreira, e aí sim você possa tomar uma boa decisão. Esses e outros assuntos a gente aprofunda muito mais na comunidade nobre de psicologia, a tua super revisão de carreira, que você pode saber mais sobre ela clicando no link que vai na descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui, forte abraço e até a próxima.